Nesta aula vamos estudar a água na atmosfera. Nós estamos estudando o nosso resumo de meteorologia. Nas aulas anteriores nós estudamos a estrutura da atmosfera. Também na primeira aula estudamos meteorologia, a divisão da meteorologia também, tá? Então neste nosso resumo de meteorologia, a gente vai ter a base, né? Uma base para que a gente entenda um pouco de meteorologia, né? Previsão do tempo, né? Principalmente, né? Que a gente entenda, olhe para as nuvens, né? Saiba o que é a atmosfera, entenda os indicativos de que pode chover ou não pode chover, vai fazer calor, tá? Então essa aí é a meteorologia, né? É uma coisa que se aplica ao nosso dia a dia, tá? Então agora vamos estudar a água na atmosfera. Alguns conceitos aí que são importantes para a gente seguir no nosso estudo, tá? Eu vou melhorar aqui nossa vista dessa aula, né? Texto ficou maior aqui, ficou melhor pra gente ir estudando, tá? Então, água na atmosfera. A água está presente na atmosfera nos seus 3 estados físicos, né? A gente estuda lá na primeira aula de ciências no primário, né? Gasosa, líquida e sólido. Gasosa é quando está em suspensão no ar, né? Líquida é nuvens e nevoeiros, e sólido, neve ou granizo. Fontes da água na atmosfera, né? Sempre nos referindo à água na atmosfera. Fontes: a água passa para a atmosfera através da evaporação de rios, oceanos, lagos, etc. Condensação é a passagem do vapor para líquido. Sublimação é vapor para sólido. Vapor para sólido diretamente. Vamos aqui abrir um parênteses para entender um pouquinho melhor o que é condensação e sublimação, tá? Sublimação. Sublimação nós tínhamos visto que era a passagem do vapor para o sólido diretamente, né? Vapor para sólido. A sublimação é um fenômeno físico-químico que consiste na passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, né? Então o oposto também é chamado de sublimação, né? Do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, né? Gasoso, né? Vapor. Sem passar pelo estado líquido. Alguns exemplos mais comuns de sublimação são a naftalina, iodo e o gelo seco. Quando submetido a temperaturas altas, o iodo passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Depois, se o vapor de iodo é arrefecido, ele se transforma diretamente em cristais, sem passar pelo estado líquido. Outra substância que sublima a temperatura atmosférica normal é o ácido benzoico. Alguns químicos indicam que o processo de passagem do estado gasoso para o estado sólido é a sublimação inversa. No entanto, outros indicam que o conceito de sublimação descreve as duas passagens. Tá? Vamos ver aqui agora o conceito de condensação. Condensação nós tínhamos visto que era a passagem do vapor para o líquido, né? Do vapor para o líquido. Então, um exemplo de condensação são as gotículas de água que se formam na parte externa de um copo que contém água, algum líquido bem gelado ou gelo, né? A gente bota gelo num copo, né? E num copo, e na parte externa do copo, né, vão aparecer gotículas de água, né? Então, o vapor de água presente no ar atmosférico, né, condensa ao entrar em contato com a superfície
fria do copo, fazendo com que o mesmo fique todo molhado, né? Então a parte externa do copo ele vai ficar molhado, né? Por condensação, né? Por causa que o ar ele tinha uma umidade, né? Alguma umidade, né? E essa umidade se transformou em líquido, né? Na parte externa do copo. Então foi por condensação. Voltemos ao nosso estudo. Depois desse breve apêndice, né? Para a gente entender melhor, né? O que é condensação e sublimação. Ciclo hidrológico. Deixa eu dar uma... Ciclo hidrológico é a circulação contínua da água entre a hidrosfera e a atmosfera, através da evaporação e seu retorno posterior para a superfície, através das precipitações, que podem ser líquidas através de chuvas ou chuviscos e sólidas através da neve ou granizo. A capacidade máxima do ar de conter água na forma gasosa é de 4% do volume desse ar. Quando isso acontece, podemos dizer que o ar encontra-se saturado. Então esse é o ciclo hidrológico, né? É a circulação contínua da água entre a hidrosfera e a atmosfera, através de evaporações e seu retorno posterior através das chuvas, né? Processos de saturação por acréscimos de vapor d'água. A. B. Por resfriamento. É o processo mais comum. O ar, ao ser resfriado, diminui sua capacidade de conter água na forma gasosa. Num determinado instante, para que um determinado valor de temperatura, ele se satura. Essa temperatura é chamada temperatura do ponto de orvalho. O acréscimo de vapor d'água no ar se dá em detrimento do nitrogênio e do oxigênio, que são mais pesados do que o vapor d'água. Por isso, o ar úmido é mais leve e menos denso do que o ar mais seco. Observação: o orvalho e a geada não são precipitações, não decorre de chuva, né? Forma-se sobre as superfícies a partir do ar saturado e por efeito da radiação terrestre, né? Então, por efeito do ar saturado, né? Ele fica úmido, né? Da umidade do ar, né? A. B. Outra observação: a aeronave tem perda de sustentação no ar mais úmido, mas ganha em velocidade e aerodinâmica. Outra observação: é sempre favorável voar em ar úmido, mas não é favorável para pousos e decolagens. Medidas da umidade. Vamos ver aqui as medidas da umidade. Como é que a gente vai medir a umidade do ar, né? A umidade do ar pode ser medida através de vários processos. 1. Umidade absoluta é a razão entre a massa de vapor d'água por volume de ar, ou gramas de H2O, gramas de água, por variação. 2. Umidade específica é a razão entre a massa de vapor d'água e a massa de ar úmido, ou gramas de H2O, gramas de água, por quilograma de ar úmido. 3. Razão de mistura é a razão entre a massa de vapor d'água e a massa de ar seco, ou gramas de H2O por quilos de ar seco. 4. Umidade relativa do ar, que é a mais comum, né? É a razão entre a quantidade de água presente no ar e a quantidade máxima que ele pode conter. É dada em percentagem, variando de 0 a 100%. Então, um exemplo: um determinado volume de ar contém 30 gramas de vapor d'água. Ele satura-se com 70 gramas de vapor d'água. Qual é a sua umidade relativa? Regra de 3, né? 70 equivale a 100, 30 a x, né? Multiplica cruzado, 43%. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, tá? Vocês podem parar o vídeo aqui nesses outros
dois exemplos aí, tá? E estudarem, tá? Vamos partir direto aqui para essa observação final. Observação: o volume do vapor d'água máximo no ar é 4% do volume deste ar. Repetindo, o volume do vapor d'água máximo no ar é de 4% do volume deste ar, que é igual a ar saturado, né, quando atinge 4%, que é igual à umidade relativa máxima de 100%. Nós temos o ar saturado, né? Então, quando tivermos umidade relativa do ar de 100%, significa que o vapor d'água máximo do ar atingiu ao limite, né, de 4% deste ar. Núcleos de condensação, núcleos higroscópicos ou aerosóis. São partículas sólidas em suspensão no ar, em torno das quais o vapor d'água condensa ou sublima. Observação: poeira, fumaça, sais, etc. Precipitações. Vamos destacar aqui, né? Caráter de uma precipitação, né? As chuvas, né? Elas podem ser contínuas, quando ocorrem num período igual ou maior de 1 hora, né? Então, se chover durante 1 hora ou mais, nós temos uma precipitação, nós temos uma chuva contínua. Intermitente, quando sofre interrupções num período de 1 hora, né? Quando a gente uma chuva intermitente, quando nós temos diversas chuvas, né? Ou pancadas, né? Durante um período de 1 hora, né? Então nós temos chuva ou precipitações intermitente. Pancada, quando cai uma grande quantidade num curto espaço de tempo, né? Então, num pequeno espaço de tempo cai uma grande quantidade de chuva, né? Aí nós temos a chamada pancada, né? Instrumentos de medição. Umidade relativa pode ser medida diretamente através do higrômetro ou indiretamente através do psicômetro. Chuva, medida diretamente através do pluviômetro ou registrada através do pluviógrafo, representa em gráfico a quantidade de chuva, né? Então a chuva a gente mede em pluviômetro, com o pluviômetro, e a umidade relativa através do higrômetro. Então, na próxima aula nós vamos estudar o calor e a temperatura e depois estudaremos a pressão atmosférica, tá? É importante que a gente faça uma leitura sem a intenção de querer memorizar, né, qualquer um desses conceitos, mas que a gente tenha eles presentes para que a gente se tenha uma ideia geral, né, de como funciona a meteorologia, tá? Então, nessa aula nós estudamos a água na atmosfera. Ok? Na próxima vamos estudar calor e temperatura.